nosso terceiro encontro, cujo tema é orientação acadêmica, né? Esse ano, nós aqui no PMI-DF trouxemos mais um segmento, né, de atuação para que a gente pudesse estar apoiando essa nossa comunidade. E a orientação acadêmica, parece que quanto mais a gente fala, mais temos a falar sobre, mais dúvidas ou mais anseios, né, para que a gente elabore um artigo melhor, entreguemos um produto com mais qualidade, né, para que todo mundo possa absorver esse conhecimento e entender. Hoje nós vamos contar aqui com a participação da doutora Simone Borges, da Universidade de Brasília. Quero imensamente agradecê-la, sua disponibilidade por estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento e apoiando o nosso capítulo, né, nessa iniciativa. Agradeço também a Ana, nossa voluntária aqui no capítulo, Wanda, Matheus, todos que estão aqui com a gente, muito obrigada pela participação e vamos começar nosso evento. Show. Ana. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui novamente e hoje com a professora Simone, que eu acompanho já há um tempo, a gente trabalha junto e é um prazer te ter aqui, professora, compartilhando esse conhecimento que você tem. A professora Simone, né, atua muitos anos já na área acadêmica, né, e ela tem utiliza, né, a metodologia de aprendizagem ativa nas disciplinas que ela atua, e é um método muito interessante, né, uma metodologia muito interessante, porque coloca os alunos, né, para aprender na prática, né, executando projetos. Então, ela vai trazer um pouco dessa experiência para a gente, um pouco de cases, né, de sucesso nessa linha, que vai ser bem interessante aí para a gente, tá? Então, assim, apresentando a professora Simone é doutora, né, graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, e atua na área de gestão de qualidade, né? A professora também é associada ao Departamento de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia, né? Coordenadora da linha de pesquisa de gestão de risco do mestrado profissional em computação aplicada pela Universidade de Brasília, a qual eu, inclusive, participei também, me formei lá com a professora Simone. Orienta projetos na área de gestão de qualidade, melhoria de processo, educação e engenharia. Tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em garantia da qualidade, gestão de projetos e gestão por processos. Atua principalmente seguindo as normas, né, nos termos da ISO 9001, sistemas de gestão de qualidade, gestão de serviços, ferramentas de qualidade, ferramentas de estatística, modelagem e melhoria de processo, gestão de riscos aplicada à qualidade na educação e na engenharia de produção. Defende a ideia, né, que um novo método de ensino-aprendizagem, que é o PBL, que é o que ela vai trazer para a gente hoje, fundamenta na aprendizagem ativa dos alunos, né, com base na execução de projetos, com o currículo aí, dentro do currículo da engenharia de produção. Professora, seja bem-vinda, abro aí para você, agradeço aí a Cris, Matheus, Vandinha, todo mundo que está aí, e abro aí a palavra para você para começar a nossa palestra. Obrigada, Ana, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos aí do PMI. Para mim, assim, gostaria de falar que é uma honra, né, um prazer estar compartilhando aí um pouco da nossa experiência com vocês. A ideia hoje é trazer um pouco, né, do que a gente tem vivenciado aqui na Universidade de Brasília, especificamente no curso de Engenharia de Produção. Então, nós vamos falar sobre execução de projetos via metodologia de aprendizagem ativa, que é algo que o curso de Engenharia de Produção, ele tem, a gente diria que o curso ele foi projetado, ele foi concebido, né, com a adoção dessa metodologia. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que é e como que a gente aplica isso no curso.
Ai. Travou aqui de novo, Ana. Travou? Dá um ESC e volta para ver se vai para a segunda página, né? Talvez possa ser a primeira. O problema é que ele não está... Aí, agora foi. Legal. Bom, então, a Ana já falou sobre o meu currículo, né? E eu gostaria de ressaltar essa questão de que eu sou bastante entusiasta, né, em estar realmente trazendo novas metodologias de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Eu sou uma professora que, assim, em sala de aula, eu fico muito inquieta quando eu percebo que os alunos ou eles não estão gostando do tipo de aula, ou de repente aquilo não é o que mais chama a atenção do aluno. Então, eu sempre tento trazer alguma inovação nas disciplinas. A Ana, que trabalha comigo já tem um tempo, né? Eu sempre chego no final do semestre e falo, gente, vamos fazer um fechamento aqui com lições aprendidas do que a gente pode melhorar para o próximo semestre. Então, é realmente assim uma busca constante, né, incessante, de tentar trazer algo novo, porque eu acredito que essa é a nossa missão, né? Principalmente eu como professora, eu tenho uma missão muito grande, que é, de fato, tentar fazer com que os alunos eles tenham prazer em estudar e aprender. Então, nós vamos basicamente focar no modelo do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, como eu falei, pautado na metodologia PJBL. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre como é que a gente utiliza isso no curso. A estrutura da apresentação, ela está dividida, né? Nós vamos inicialmente falar um pouquinho sobre aprendizagem ativa, depois sobre as competências de um engenheiro na indústria 4.0, especificamente um engenheiro de produção. Falaremos sobre um breve histórico e a evolução do curso de engenharia de produção. Então, vou contar para vocês um pouquinho, né, quando que essa metodologia foi adotada e como é que a gente tem trabalhado de lá para cá. A gente vai falar sobre o processo de internacionalização, que nós temos conseguido trabalhar com outras universidades parceiras e aplicando a metodologia PJBL, e um pouquinho dos resultados que nós temos obtido. Bom, então, inicialmente, é importante a gente entender que existem diferentes tipos de metodologias de aprendizagem, né? Existe a metodologia tradicional de aprendizagem, que é aquela em que o processo de aprendizagem se dá sendo que o aluno ele acaba sendo um elemento passivo desse processo. E, basicamente, a gente diria que seria a aprendizagem mais tradicional, em que o professor fala, ele discursa e o aluno presta atenção naquele discurso, né? Então, existem alguns autores, né? Segundo alguns estudos, aqui existe uma pirâmide de aprendizagem que nos mostra que a taxa média de retenção para esse tipo de adoção de metodologia, ela é muito baixa, né? Então, quando você quer que o aluno aprenda com base nas aulas expositivas, o aluno consegue reter 5% de aprendizagem. À medida que vai aumentando, né, com leitura, 10%, audiovisual, 20%, demonstrações, e aí, se a gente for descendo aqui, né, para a base da pirâmide, nós vamos perceber que grupo de discussão já melhora a taxa de retenção de aprendizagem. O praticar fazendo melhora ainda, com 75%. E, quando o aluno ensina outros alunos a como fazer, a taxa de retenção é por volta de 90%. Né? Então, realmente, assim, é muito importante nós pensarmos nisso. Né? Será que o ensino tradicional, daquela mesma forma, no mesmo modelo, que o professor chega lá na frente, começa a falar, e o aluno só observar, ele ainda é válido? Eu não diria que precisamos repensar e abolir totalmente isso, não, né? Mas, assim, ele combinado com outros métodos de ensino. Então, é isso que a gente precisa refletir, né?
E aí surgem as metodologias de aprendizagem ativa, né? Então, a gente tenta sair um pouquinho daquele modelo que é o modelo tradicional, para podermos trabalhar com a metodologia de aprendizagem ativa, onde os agentes ativos que se engajam na construção do conhecimento, ou seja, o aluno ele passa a ter um papel ativo, ele sai do papel passivo de só ficar ouvindo e ele de fato vai atrás de construir o seu conhecimento, né? Então esse processo de aprendizagem ele é muito interessante porque o próprio aluno ele descobre as coisas, né? Ele corre atrás. E muitas pesquisas a gente conseguiu levantar, né, da literatura algumas pesquisas que nos mostram que existem vários métodos de aprendizagem ativa dentro desse conjunto da metodologia, né? A metodologia de aprendizagem ativa, ela contempla um conjunto de diferentes métodos que podem ser aplicados. E esses métodos, eles perpassam aí a Flipped Classroom, o Problem-Based Learning, Collaborative Learning, Game-Based Learning. É muito comum, hoje a gente percebe que tem muitos jogos, né, que têm sido desenvolvidos para você poder trazer isso para a sala de aula, para você poder engajar os alunos, né? Então, esse Game-Based Learning é bastante utilizado. E dentro dos métodos que a literatura nos mostra, nós temos o método PBL, né? Então, temos o PBL e o PJBL. E todos esses métodos de aprendizagem, eles nos trazem um conjunto de ferramentas e técnicas que são adotadas, né? Então, nós realizamos um estudo onde nós pudemos, a partir de vários artigos, né, que foram identificados na literatura, trazer um pouquinho sobre como que seria a construção do conhecimento a partir de cada método desse de aprendizagem. Mas a gente vai focar, né, a gente vai se basear aqui hoje no PJBL, conhecido como Project Based Learning, que as ferramentas e técnicas que são utilizadas são propostas de soluções para problemas reais por meio da execução de projetos. Então, o aluno, ele aprende fazendo, né? Ele aprende por meio de um projeto onde ele desenvolve aquele projeto, onde ele identifica um problema e ele vai gerar uma solução para resolver aquele problema. Isso envolve atividades de design, resoluções de problema, tomada de decisão, investigação e algo muito importante, que é o trabalho em equipe, né? Então, isso é algo que nós trabalhamos muito com os nossos alunos nas disciplinas dentro do curso de Engenharia de Produção. Então, para a gente poder entender um pouquinho, né, esse processo do Project Based Learning, nós iniciamos aqui o processo em si, ele se inicia com uma questão, né? Então, uma vez que você tem uma questão que vai ser a questão direcionadora daquele projeto, é a questão que precisa ser resolvida, a gente dá o start, inicia o processo da adoção do PJBL. E, a partir disso, os estudantes, então, passam por um processo de investigação, né? Então, esse processo de investigação, ele requer pesquisa, muita pesquisa na literatura, busca de melhores práticas para a resolução daquele problema, né? O que é adotado, a gente utiliza muito no curso a bibliometria, né? Então, nós aconselhamos os alunos a realizarem uma revisão sistemática da literatura para poder nos trazer não só por exemplo, métodos e técnicas que são adotadas no Brasil, mas também fora do Brasil, né? O que existe de mais novo disso no mundo a respeito da temática do projeto. Os estudantes passam a ter voz e eles mesmos podem escolher. Então, a partir do momento que eles pesquisam, né, e que eles identificam boas práticas, aí começam a surgir as ideias, né? Então, eles vão construindo realmente
o conhecimento, desenvolvendo o projeto em prol de trazer uma solução que de fato vá agregar valor, né? E eles aprendem que eles mesmos precisam correr, eles têm necessidade de aprender, eles têm necessidade de saber, de buscar esse conhecimento. Porque nem tudo que é desenvolvido dentro daquele projeto, às vezes o estudante já viu no curso dele. Então, por exemplo, ele pode correr atrás de uma tecnologia que ele nunca utilizou, mas aí fica o desafio, né, de repente tentar buscar esse conhecimento, aprender esse conhecimento e de fato aplicar para levar uma solução interessante. Eles, com isso, acabam revisando e refletindo bastante, né, sobre as propostas, sobre as soluções que eles vão definir, né, como entrega do projeto no final. E, por fim, o processo ele conclui quando os estudantes apresentam a sua ideia, né? Eles apresentam a solução para aquele problema para um público. E essa solução pode envolver, essa apresentação, ela pode envolver os professores, no nosso caso, né? Ela envolve os professores, mas a gente também faz um evento de fechamento final da disciplina, onde nós conseguimos, nesse evento, tentar trazer os melhores projetos, as melhores propostas. Então, todo semestre, a gente consegue realmente viabilizar essa audiência, essa divulgação dos resultados obtidos por meio dos eventos que ocorrem ao longo da disciplina. Bom, é interessante nós falarmos e entendermos também a respeito das competências, né? Nós falamos um pouquinho sobre a metodologia de aprendizagem tradicional, a metodologia de aprendizagem ativa, e nós precisamos entender quais são as competências que de fato têm se buscado, né? Qual é a competência que o mercado hoje em dia tem buscado para um profissional atuar nesse mercado, frente à digitalização, né, essa transformação que ocorreu. E a gente pode definir a competência, o Confea define competência profissional como sendo a capacidade de se utilizar um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, e que esse profissional possa colocar isso em prática nas atividades, no campo profissional que ele vai desempenhar, né? Então, a competência ela é formada por esse conjunto, né? Um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. O que seria o conhecimento? O conhecimento ele pode ser definido como o saber, que é algo que todos nós adquirimos isso na nossa trajetória, ao longo da nossa vida, né? Então, os conhecimentos técnicos que nós adquirimos pelos cursos que nós fazemos, a Ana acabou de comentar, né, que ela fez o mestrado na computação aplicada. Então, assim, a ideia é sempre, né, a gente não parar e sempre estar buscando novos conhecimentos que vão nos agregar, que são os conhecimentos, basicamente, que a gente coloca ali de conhecimentos técnicos mesmo, que é aquilo que a gente sabe. A habilidade, nós buscamos o saber fazer, ou seja, utilizar os conhecimentos e aplicá-los, né? Então, o conhecimento ele acaba sendo algo muito teórico, já a habilidade ela passa para algo mais prático. Então, um exemplo de habilidade é a capacidade de análise crítica que a pessoa tem. Ela só consegue desenvolver isso, né, a partir do momento que ela consegue adquirir muito conhecimento. Então, tá, e agora? Eu adquiri esse conhecimento, como é que eu faço para aplicá-lo? E aí ela parte para a experiência prática, né? Então, a habilidade ela está muito voltada para, de fato, a execução prática, né? E a atitude que seria o querer fazer. Ou seja, você sabe fazer, mas você precisa querer, né? Então, a atitude, ela acaba envolvendo a habilidade, né? Exercitar, colocar em prática aquele conhecimento adquirido. E, para isso, nós podemos citar aqui como exemplo a proatividade, a empatia, a pontualidade. Então, os estudantes, os alunos, eles precisam buscar isso, né? Precisam buscar, eles têm que ter atitude, porque senão eles não vão conseguir colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, é importante que nós saibamos isso, que a competência, ela
está baseada nesses 3 pilares, né? No conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. E realizando algumas pesquisas, nós encontramos, né, a partir de uma pesquisa que foi realizada numa base indexada, que é na Scopus, nós encontramos alguns autores que discorriam sobre quais as competências que os profissionais têm que ter para poder atuar hoje na indústria 4.0. Então, nós identificamos aqui autores, né, por meio do mapa de calor de Co-Citation, autores que pesquisam e que eles publicam e, na verdade, os trabalhos deles são correlatos, né, eles são citados de forma conjunta. O mapa de calor de Köppen, ele nos trouxe também alguns principais autores, né, que nos falava sobre essas competências para o profissional atuar na indústria 4.0. E esses autores, eles mostravam os frontes de pesquisa, ou seja, o que existe, né, hoje em termos de uma visão mais para o futuro, né? E todas essas informações, elas foram condensadas e foram compiladas aqui nesse quadro, né, onde esses principais autores trouxeram um conjunto de competências necessárias para o profissional atuar hoje nessa nova era industrial. Que nós resumimos, né, como a partir do momento que nós extraímos essas informações da literatura, pensando especificamente no engenheiro de produção para atuar nessa nova era industrial, que ele tem que ter competências técnicas, competências transversais, conhecimentos em TI e conhecimentos interdisciplinares. Então, isso aqui é fundamental para um engenheiro que se formou hoje, ele conseguir realmente se inserir bem no mercado de trabalho. E a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, né? Tá, então, essa visão do engenheiro de produção 4.0, ela se pauta realmente além das competências técnicas que o engenheiro precisa ter, né? Então, vale ressaltar aqui. O que seria uma competência técnica para um engenheiro de produção? Nós podemos citar as grandes áreas que o engenheiro de produção pode atuar, né? Então, ele pode atuar na área de qualidade, na área de logística, né? Na área de ergonomia, de operações, qualidade de serviços, e nós temos várias competências técnicas relacionadas a essas áreas, né? Além disso, adquire também as competências transversais. As competências transversais estão ligadas com autogestão, com trabalho em equipe, com flexibilidade, habilidade de comunicação, proatividade. Conhecimentos interdisciplinares também são essenciais, que é o quê? Desenvolver um pensamento sistêmico, ter um conhecimento avançado, por exemplo, em estatística, ser capaz de resolver problemas complexos, né? Então, todos esses conhecimentos, eles perpassam áreas, que não só a engenharia de produção. Então, esses conhecimentos interdisciplinares, eles são essenciais para atuar, por exemplo, junto com outras engenharias numa resolução de problemas. Então, dependendo do problema, se o problema ele é muito complexo, esse problema ele precisa ser resolvido por áreas, né, correlatas, não só a engenharia de produção, mas outras engenharias que poderiam agregar muito em termos de conhecimento também. E, além disso, os conhecimentos em TI, né, que a gente percebe cada dia mais que é fundamental, né, que está se tornando fundamental. Então, assim, ter o conhecimento mínimo básico em programação, né, conhecer sobre sistemas cyberfísicos, sobre Big Data, internet das coisas. Então, tudo isso são, por exemplo, conhecimentos que não só a área de computação ela tem desenvolvido nos seus alunos, mas que as outras áreas complementares, por exemplo, engenharia,
também tem trabalhado essas temáticas, porque os problemas complexos, muitas vezes, eles estão relacionados com algum tipo de solução dessa que possa ser gerada, né? Então, é muito importante nós termos em mente que se precisa trabalhar também para desenvolver esses conhecimentos. Bom, então, com base nisso, nós extraímos que as metodologias de aprendizagem ativa, uma vez bem executadas, elas conseguem, de fato, responder a esses anseios, né? Que é o que a literatura tem nos mostrado. E como se faz isso? A gente vai comentar um pouquinho, porque alguns projetos hoje que estão sendo desenvolvidos dentro da engenharia de produção, eles são projetos interdisciplinares, né? A gente tem projetos transdisciplinares, ou seja, realmente voltar, né, a visão de que um problema ele precisa realmente envolver várias áreas de conhecimento, que não só a engenharia no qual o aluno está inserido. Então, com isso, a gente pode dizer que a aprendizagem baseada em projetos, ela dá ao estudante, né, ela proporciona ao estudante essa oportunidade, né, de atuar trabalhando em conjunto, em equipe, para levar a solução de um determinado problema e perpassando isso por várias áreas do conhecimento. Então, como é que seria, né, esse processo do PJBL? Né? Como é que ele se inicia? Ele se inicia com uma demanda de um stakeholder, que o stakeholder ele traz um problema real a ser resolvido, né, dentro de sua organização, e ele define qual seria essa situação problema. Hoje, a universidade ela está muito focada em projetos que envolvam os SDGs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem projetos com foco muito grande na Agenda 2030 e trazer os nossos alunos para poder pensar resoluções de problemas relacionados às ODS. Então, logo depois da definição da situação problema, né, eu comentei um pouquinho ali antes, mas há uma pesquisa na literatura, um planejamento do projeto, os alunos eles definem qual é o produto que vai ser entregue, qual seria o objetivo do projeto, quais são os grupos de entrega, né, os grandes marcos de entrega daquele projeto. Então, eles definem por meio de um PM Canvas o que, de fato, eles querem entregar. E logo depois eles passam para a execução, né? Então, eles executam o projeto e, por fim, eles geram a solução para aquele problema real. E essa solução para o problema real, ela vai ser entregue para o stakeholder, que no final ele, né, vai nos dar um feedback se aquela entrega foi boa ou não. E nas fases, né, a partir do momento em que o projeto ele entra em execução, nós iniciamos, então, o monitoramento do projeto, desde a fase de execução até a fase da entrega da solução. Bom, quais são os fatores, então, relevantes para o processo PJBL? Bom, um dos fatores é que nós precisamos ter disponibilidade de professores de diferentes áreas, né? Então, como eu comentei, hoje, por exemplo, na engenharia de produção, nós temos várias áreas envolvidas, então, dentro do próprio curso de engenharia de produção, nós fazemos a integração de projetos de disciplinas diferentes, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês mais ali na frente como que seria isso. E, além disso, professores de outros cursos, né? Então, precisamos da disponibilidade desses professores para poder orientar os trabalhos dos alunos. Além disso, vários estudantes de diferentes áreas também, né? Então, já teve projeto, por exemplo, que já envolveu alunos de psicologia, ou seja, é uma área muito distinta da engenharia, mas quando a gente olha, né, assim, qual é o objetivo do projeto, qual é a entrega do projeto, a gente percebe o tanto que são complementares, né? É bem interessante ver isso. A comunicação efetiva entre os integrantes, isso é fundamental, é um processo fundamental.
ter essa comunicação, porque a partir do momento que duas disciplinas começam a ter integração, nós temos que os membros de uma equipe de uma disciplina precisam se comunicar com os membros da equipe de outra disciplina, né? Então, essa comunicação, ela é essencial, não pode haver falha. O trabalho em equipe e as competências de gestão de projetos. Então, isso é algo que nós percebemos que os nossos alunos aqui da engenharia de produção, eles de fato são, assim, eles têm uma visão e uma formação em gestão de projetos, que isso acaba os diferenciando dos outros cursos de engenharia de produção, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente, para poder vocês entenderem, mas nós temos aí 8 disciplinas de projetos que são desenvolvidas ao longo do semestre, né? Para que eles possam, de fato, desenvolver melhor essa competência. Então, agora passando um pouquinho do histórico do curso, o curso de Engenharia de Produção, ele foi criado em 2009, ele é um curso na Faculdade de Tecnologia mais recente, né? É o curso mais recente que a Faculdade de Tecnologia tem hoje. E em 2011, houve a implementação das metodologias ativas no curso. Então, como eu falei para vocês, né, o projeto pedagógico do curso, quando houve a concepção, né, quando foi construído o projeto pedagógico do curso, ele já foi criado especificamente já com essa ideia de que nós vamos ter um curso onde nós vamos trazer para os alunos metodologias ativas. Mas, assim, o que a gente tinha inicialmente aqui era a ideia. E depois, como implementar isso foi um grande desafio, né? Nós tivemos que construir todo esse modelo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente como isso foi feito. E aí, em 2011, essas metodologias foram implementadas aqui mesmo, né, quando as metodologias foram implementadas, nós trabalhamos com a sensibilização do corpo docente, porque a gente sabe que num quadro diverso de professores, né, nem todos os professores estão dispostos a trabalhar com mudanças, né? Então, às vezes, assim, tem professores que gostam de atuar com metodologias tradicionais, que acham que para eles funciona. Então, a ideia era realmente sensibilizar o corpo docente da necessidade de se implementar isso. As disciplinas de projetos, elas foram criadas e a gente começou, então, a desenvolver uma parceria com órgãos, com organizações, para poder trazer os problemas reais para serem desenvolvidos pelos alunos dentro do curso. E aí a gente teve uma transição que a gente chamou de fase 1, né, que foi entre 2011 e 2017. Em 2017, nós passamos a utilizar largamente a bibliometria dentro das disciplinas. Então, isso nós percebemos o tanto que nós evoluímos com isso, né, que era o aluno trazer realmente aquilo que existe de melhor, né, no mundo acadêmico, no mundo científico, para dentro do projeto dele, da disciplina, que se fosse um projeto de graduação, ou se fosse um projeto, disciplinas de projeto mesmo, né? E aí a gente começou a utilizar amplamente a bibliometria. Nós percebemos que os projetos, eles eram executados, mas que cada disciplina realizava o seu projeto e tinha o seu resultado. Então, aí teve uma ideia de se criar uma plataforma para poder unificar tudo que se fazia em termos de metodologia ativa, que é denominada PUMA, né, que a professora Ana faz parte hoje. Né? Então, assim, desde a ideia, desde sua concepção, né, nós, até mesmo o Everaldo, né, que já deu uma palestra aqui, acho que recente, né? Então, aí, inclusive. Exato. Eu, Ana e Everaldo, né, nós somos aí os idealizadores dessa iniciativa da plataforma Puma, qual que é a ideia da plataforma? É, de fato, a gente tentar divulgar o trabalho que é feito. E, além disso, captar também projetos,
né? A captação de projetos se dá a partir dessa plataforma. Então, a partir do momento que a gente divulga, as pessoas conhecem o trabalho, e aí a gente vai conseguir, por exemplo, stakeholders com problemas reais para trazer, né, e serem trabalhados pelos alunos. Iniciamos também o processo de internacionalização, adotando temas nos projetos como inclusão, sustentabilidade. E depois a gente passa para uma outra fase de transição, que é a fase 2, no período de 2017 a 2019, onde a gente tem um fortalecimento do processo de internacionalização, levando parcerias com a Tunísia, Dinamarca, Holanda, e buscando também parceiros para o desenvolvimento do Puma, porque nós tivemos a ideia, o projeto ele se iniciou, mas depois a gente estava tendo um problema de operacionalização, né, do desenvolvimento da plataforma em si. E aí a gente poderia dizer que existiu uma terceira fase, que a gente chama de fase 3, de 2019 a 2022, onde hoje nós podemos dizer que a gente já conseguiu consolidar o processo de internacionalização por meio de um acordo de cooperação que foi feito com a Universidade de Aalborg. Temos trabalhado, né, fortemente com projetos interinstitucionais e multidisciplinares. Então, a ideia realmente é abarcar e integrar várias áreas de engenharia e computação. O avanço do desenvolvimento da plataforma do Puma e a consolidação da fase da bibliometria no curso. Então, praticamente, passando aqui essa linha do tempo para vocês, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas iniciativas. Então, a primeira fase, que é de 2011 a 2017, eu vou explicar um pouquinho como que a gente trouxe essa ideia de implantar as disciplinas de projetos no curso de Engenharia de Produção. O curso hoje, ele está pautado em 8 disciplinas de projetos. Essas disciplinas, elas são denominadas Projetos de Sistemas de Produção, PSPs. Então, nós temos cada PSP, cada disciplina de projeto, ela está vinculada a uma âncora técnica. Então, por exemplo, eu ministro a disciplina de PSP 5, onde a âncora técnica é gestão da qualidade. Ou seja, quando a gente traz, né, por meio do agente externo, um problema real para ser desenvolvido dentro da disciplina de PSP 5, os alunos eles precisam utilizar técnicas e ferramentas que eles aprendem na disciplina de gestão da qualidade para poder solucionar aquele problema. Então, uma outra âncora seria o que a gente chama de realidade, né, que ela está pautada nos agentes externos que nos trazem as situações, problemas. Nós temos também a âncora metodológica, que ela traz todo o conteúdo de metodologia de projeto e sustentabilidade, a visão de sustentabilidade, e também temos a âncora possibilidade de enriquecimento, que são outras disciplinas com interesse em tópicos específicos daquele projeto. E aí, eu diria que para vocês que no início, em 2011, quando nós implementamos, até 2017, que seria basicamente nessa fase 1, não havia ainda essa âncora de possibilidade de enriquecimento. Então, essa âncora, ela passou a existir na fase 3. E hoje a gente está num processo bastante avançado, né? Onde nós temos realmente interação com várias outras disciplinas dentro do curso e fora do curso, e até mesmo com cursos fora do Brasil. Né? Então, a metodologia de projetos utilizada, inicialmente, a gente adotava a metodologia tradicional. Hoje, a metodologia está pautada na metodologia ágil. Nós trabalhamos, então, com os alunos desde o planejamento do projeto, utilizando o PMI Canvas, e depois trabalhamos com encontros, né, onde os alunos nos trazem o status do projeto, e nós, como professores, servimos como apenas um veículo para poder trazer esse conhecimento para o aluno, né, instigando. Mas vocês já pensaram nisso? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Né? Então, a ideia não é trazer respostas prontas. Eles nos passam o status do projeto e a gente, por meio de
desse processo de investigação, a gente, de fato, faz com que o aluno pense e ele mesmo corra atrás da solução, ao invés de simplesmente os professores darem a solução, né? E outro ponto importante que vale ser ressaltado aqui é a inserção da pós-graduação no ensino de graduação. O que acontece? Nós temos um curso de mestrado profissional na computação aplicada, né, no qual eu sou coordenadora, e esse curso de mestrado profissional, os alunos eles trazem um problema da empresa para ser resolvido no mestrado. Então, o que a gente faz? A gente utiliza os próprios alunos como stakeholders. Então, eles são os stakeholders que eles vão trazer o problema de uma empresa e eles vão apresentar esse problema aos times de projetos. E aí os estudantes de graduação vão também buscar uma solução, ajudam os alunos de mestrado, eles auxiliam os alunos na resolução do problema dele, né? Então, é interessante a gente perceber que, assim, esse processo, ele é um processo que ele envolve stakeholder. Quando a gente fala stakeholder, a gente está pensando em agente externo, que pode ser um órgão público, pode ser uma empresa privada, e pode também ser um aluno de mestrado que ele traz o problema da sua empresa para estudar e resolver no mestrado, e que os alunos de graduação, eles também participam dessa solução. Tá, a partir dessa fase, né, que é de 2011 a 2017, nós nos deparamos com uma questão que era a busca de parceria para os projetos. Por quê? Nós encerrávamos um semestre e nós precisamos trazer para o seminário, nós precisamos buscar, precisamos ir atrás de empresa e tal. Então, com esse intuito, né, a fase 2, que foi de 2017 a 2019, ela contemplou o início do desenvolvimento do PUMA, né, a Plataforma Unificada de Metodologias Ativas. E, conforme eu falei, ele foi um projeto que foi concebido com recurso financiado pela própria universidade, que é com apoio do SEAD, através de um projeto A3M, Aprendizagem para o Terceiro Milênio. E ele iniciou o seu desenvolvimento onde nós tínhamos alunos da engenharia de software, alunos da computação, trabalhando no desenvolvimento de algumas funcionalidades, né, do software. Então, nós tínhamos definido que nós teríamos que ter uma funcionalidade que seria para submissão de projetos e a divulgação de um edital. Então, a ideia é ter um edital que todo semestre, né, ele seria aberto. Então, por exemplo, a gente abre o edital esse semestre para já captar propostas de projetos para o semestre seguinte. E aí, a partir do momento que o edital está aberto, as pessoas começam a submeter as propostas. E até o Everaldo, um dos temas, né, do mestrado dele foi exatamente, nós temos as propostas, nós temos as disciplinas, foi já definido o que cada disciplina vai trabalhar. Uma vez que você tem a proposta de projeto, uma vez que você tem a disciplina, como alocar as propostas de projeto às disciplinas? Então, esse foi o tema dele. Ele desenvolveu um algoritmo para fazer isso, né, que agora ele precisa ser inserido na plataforma que está sendo desenvolvida. Então, uma vez que as propostas são submetidas, essas propostas são alocadas às disciplinas e cada professor de cada disciplina, ele vai ter lá um rol de propostas que foram submetidas para ele poder aprovar, né, e começar o desenvolvimento ao longo daquele projeto. Tá? Então, esse é um processo que ainda está em construção da plataforma. Um outro fator, um outro aspecto que é importante ser ressaltado na plataforma é você poder acompanhar o desempenho do aluno ao longo dos projetos que estão sendo realizados. Então, se o aluno ele passa, por exemplo, em várias disciplinas de projeto, né, começa do PSP1, vai até o PSP8, e você quer avaliar como é que está, por exemplo, a competência transversal liderança daquele aluno. Então, você tem condições, né, a partir do momento que nós compilamos os dados
da avaliação que é realizada com o aluno. Na disciplina de PSP1, de PSP2, a gente pode gerar um gráfico como esse para poder verificar se o aluno está conseguindo evoluir em uma determinada competência. E até mesmo sugerir, que foi até um foco de um dos projetos que foram realizados com a Tunísia, a partir do momento que a gente identifica, olha, não, realmente ele precisa melhorar na parte de liderança. Então, sugerir alguns workshops, alguns treinamentos específicos para que o aluno possa melhorar naquele critério que foi avaliado. Essa seria uma das propostas. Bom, ainda dentro da fase 2, né, nós temos o LAB, que é o Laboratório Aberto de Brasília. Esse lab ele foi construído ele foi concebido, né, a ideia por uma professora da engenharia de produção, professora Andréia, mas ele compreende professores de vários cursos, né? E uma das suas missões é apoiar a formação de recursos humanos para a indústria do futuro. Então, o Lab, ele trabalha com também metodologia PBL. A parte do ensino-aprendizagem é bem focado em projetos, né? Os alunos aprendem por meio do desenvolvimento de projetos, e aqui a gente diria que realmente a visão e a integração desses projetos são realizados no Lab totalmente multidisciplinar, né? A gente, como eu falei, né, que nós já tivemos em projetos alunos da psicologia, então engenharia cognitiva, psicologia, ciências sociais, computação, ergonomia, artes, né, a parte de design, ou seja, é realmente um trabalho muito multidisciplinar, né? Outro pilar que é a gestão econômica e financeira, né, do laboratório, e o terceiro pilar que é a questão da tecnologia, né, as máquinas, os equipamentos que existem lá, a manufatura aditiva, que é o core, né, do lab, o laboratório de eletrônica, máquinas de corte. Então, aqui só para se ter uma ideia, né, de como é que é esse laboratório. Esse laboratório, ele, de fato, trabalha assim, com uma equipe multidisciplinar para a resolução de vários tipos de processos. Mas eles atuam maiormente com a tecnologia de manufatura aditiva com base em impressão 3D. Né? Então, tem, inclusive, várias impressoras 3D que foram adquiridas para desenvolver trabalho interno. Eles fazem trabalhos internos à UNB e fazem também trabalhos de extensão, prestando serviços à comunidade. Né? Ainda dentro da fase 2, né, nós temos as parcerias internacionais. Essas parcerias internacionais, ela iniciou, na verdade, a partir de um congresso, né, que nós tivemos, que foi aqui em Brasília, que foi um congresso específico para a área de educação e engenharia, onde nós tivemos a presença de um professor dinamarquês, alunos dinamarqueses, e a partir disso, então, esse professor ele participava de um projeto que era o projeto Erasmus, que é um projeto da União Europeia, que ele contempla a integração de várias universidades europeias, e eles adotaram como temática para estudo a Universidade de Brasília, né? Então, o Brasil. E aí a gente começou a desenvolver essa parceria com eles, mais voltado, como eu falei, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com projetos que perpassavam aí desde inclusão, sustentabilidade, desperdício de água, de resíduos. Então, é bem voltado para a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aí as disciplinas de PSPs, algumas, não todas, né? Mas algumas disciplinas de PSPs, elas começaram a inserir esses projetos dentro, levando como temática, né? Para que os alunos pudessem também trabalhar. Então, essa parceria, ela começou a gerar bastante frutos, né? A gente tem aqui 2 exemplos de 2 parcerias que foram desenvolvidas. Uma foi com a Universidade de Aalborg, na Dinamarca, em 2019, onde se pensou em criar um aplicativo para o mobile, né? Para a educação financeira. E o foco do estudo aqui eram os catadores,
né? Então, nós tivemos uma interação muito grande de professores. Tem um professor da engenharia de produção, que é o professor Paulo Celso, que ele atuou muitos anos no governo, especificamente no SLU, né, no Serviço de Limpeza Urbana, e ele trouxe essa temática para ser trabalhada dentro dos projetos, e os projetos que começaram a ser realizados em parceria com esse professor da Dinamarca. Então, a ideia dos alunos foi o seguinte, com o fechamento do lixão, o que aconteceu? Os catadores eles tiveram uma dificuldade muito grande, porque a renda deles, praticamente, eles trabalhavam e recebiam diariamente, né? E a partir do momento que o lixão fechou e que eles instituíram as cooperativas para trabalhar com resíduos lá dentro, eles começaram a ter salários mensais. Então, eles começaram a ter que se reeducar financeiramente, né? Então, a ideia foi essa, vamos então desenvolver um aplicativo que possa ser utilizado, né, pelos catadores e que fomente a educação financeira, né, para que eles possam ter uma visão de controle financeiro, de gasto, e essa foi uma das temáticas de um dos projetos que foi trabalhado. A outra temática a gente traz aqui, que foi uma parceria desenvolvida com a Universidade de Split, com a Tunísia, que está relacionada com o Puma, né? Então, nós tivemos aquele projeto que eu comentei ali de avaliar o desempenho do aluno e, a partir do desempenho, propor workshops direcionados para desenvolver melhor aquela competência, e um outro projeto, que foi esse projeto aqui, ele foi muito focado na criação de times, na criação de grupos, né? Então, por exemplo, quando o professor chega na sala de aula e ele diz, olha, nós temos tais temáticas, e você tem uma determinada quantidade X de alunos, como que, é um desafio hoje também, né? Como que se dá a montagem das equipes? Então, esse projeto, ele baseou em buscar uma estratégia, né, para você poder fazer essa criação de times de maneira que você conseguisse atender a maioria das prioridades que os alunos tinham. Bom, eu vou dar 2 exemplos, né? Um exemplo é de um projeto interdisciplinar, que ocorreu entre 2 disciplinas do curso de Engenharia de Produção, entre a disciplina de PSP2, que é a âncora técnica é Sistema de Informação, e a disciplina de PSP5, que é a âncora técnica é Gestão da Qualidade, que é o projeto Mobile Education, né, que eu falei que foi desenvolvido aí para tentar atender aos catadores com relação à educação financeira. Então, esse projeto, ele foi um projeto que envolveu alunos dinamarqueses e envolveu alunos de graduação de engenharia de produção, né? Qual que era a missão dos alunos de PSP2? Era para ir para frente, eu voltei. Os alunos de PSP2, o foco deles era desenvolver protótipos. Então, eles tinham que levantar as necessidades, né, dos catadores, eles tinham que entender como que eles iam fazer aquela proposta, né? Então, identificavam as necessidades, faziam o levantamento de requisitos, a partir disso, eles montavam um diagrama de caso de uso, né, o documento de visão do sistema, e, enfim, eles entregavam protótipos, um desenho de uma interface de como que aquele aplicativo deveria ocorrer, né? E qual que é a integração com a disciplina de PSP5, que é pautada na disciplina âncora de Gestão da Qualidade? A disciplina de PSP5, ela teve como propósito realizar um checklist para avaliar a qualidade do protótipo que estava sendo desenvolvido pela equipe de PSP2. Né? Então, a partir do momento que os alunos criavam, por exemplo, um diagrama de caso de uso, esse diagrama de caso de uso era avaliado, a qualidade do diagrama, né, para poder verificar se realmente o diagrama ele continha todos os requisitos que foram levantados, né, se o diagrama estava claro. E aí os alunos de PSP5 eles identificavam o nível de adequação e geravam um índice de qualidade. Então, a ideia fazia a primeira validação, depois eles retornavam para os alunos de PSP2 o que precisava ser melhorado e aperfeiçoado,
e os alunos de PSP2 faziam os ajustes e os alunos de PSP5 reavaliavam, né, no final gerando uma segunda validação. Então a gente percebia que realmente o nível de qualidade aumentava bastante, né? Esse foi um primeiro exemplo de um projeto interdisciplinar. E aí eu vou falar um pouquinho do segundo projeto, que é um projeto transdisciplinar. Esse projeto ele envolveu 2 disciplinas, uma disciplina é de PSP3, de Engenharia de Produção, que a âncora técnica era Gestão de Projetos, e a outra disciplina é a disciplina de Tópicos Especiais em Sistemas Mecatrônicos, da Engenharia Mecânica, dada por uma professora da Engenharia Mecânica. Então, ele também foi um projeto internacional que envolveu alunos, né, da Dinamarca, e os alunos de graduação foram os alunos da Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Engenharia de Redes e Engenharia de Produção. E qual que foi o produto, né? O produto entregue era um projeto de uma máquina coletora de resíduos sólidos no lago Paranoá, né, que foi o estudo. Então, os alunos de Engenharia Mecânica, Mecatrônica e Redes, eles construíram o projeto, né, desenvolveram o projeto da máquina, as dimensões que a máquina deveria ter, fizeram o projeto de controle, né, então a parte de automação, né, tudo que deveria envolver dentro do equipamento, né, que foi projetado, e no caso os alunos de Engenharia de Produção, eles se basearam mais na gestão da integração, porque o que acontece? Como nós tínhamos alunos de várias engenharias, deveria haver uma integração entre esses projetos. E essa foi a ideia, né, da disciplina de gestão de projetos, de fazer a integração entre as entregas, porque os nossos alunos avaliavam em termos de indicadores, como que estavam as entregas, criaram uma metodologia de integração para esses projetos, né? E aqui era bem definido assim como que era o sistema de comunicação. Então, aquilo que a gente colocou inicialmente, né, que os aspectos relevantes do PJBL, um deles é a comunicação. Quando se trabalha a ação de diferentes disciplinas, você passa a trabalhar, que é o desafio que nós estamos hoje, né, com gestão de portfólios. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós estamos rodando em paralelo 18 projetos, onde nós temos 5 megatemas. Então, cada megatema tem uma quantidade de projetos que são trabalhados dentro daquele megatema e que precisam ser integrados. E que isso não é fácil de ser feito, né? É um desafio muito grande, porque as entregas são diferentes, principalmente quando a gente trabalha com essas equipes de alunos que são de outros países, nem sempre o período letivo bate, né? Então, a entrega de um não coincide com a entrega do outro. Então, a gente tem N desafios, o próprio desafio da própria cultura, né? Da dificuldade da língua, por exemplo, de fuso horário. Então, a gente acaba realmente aí envolvendo um conjunto muito grande de fatores que precisam ser gerenciados, e essa foi a missão da equipe de PSP3 nesse projeto, né? Foi um projeto bem bacana. Então, hoje, né, nós podemos dizer que a fase 3, ela contempla de fato as parcerias internacionais. Eu até passei, eu acredito que eu passei, né, para o pessoal do PMI aí um link que mostra exatamente, se vocês entrarem no link, vocês vão ver essas figuras, né? Ele fala exatamente quais são os projetos, as linhas dos projetos que nós atuamos hoje, né? Então, temos, por exemplo, a linha do Mobile Education, que eu comentei, a linha do River Plastic Waste Recovery, que um dos projetos que seria o desenvolvimento da máquina para coleta de resíduos no lago, estava relacionado aqui, e temos projetos, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos nesse período, nesse semestre, sobre IoT in Collective Selection. Então, essa parte de IoT, ela traz já também um conjunto de tecnologias que a gente tem tentado envolver alunos de outras engenharias, né?
mas basicamente seria para desenvolver e implementar alguns sensores em containers de lixo para que isso possa otimizar a rota da coleta seletiva, porque hoje em estudos nós identificamos que a coleta seletiva ela acontece de forma bem aleatória, então tais dias da semana eles coletam em determinados pontos e outros dias em outros pontos, né? Mas o que eles utilizam de informação para essa coleta? Né? Às vezes eles entram, por exemplo, numa quadra para poder coletar e aquele container está vazio. Então, acaba tendo um desperdício grande, né, de tempo, de recurso empreendido, né, de próprio combustível, enfim. E a nossa ideia é essa, é implementar sensores para que esses sensores possam medir a volumetria dos containers e que isso esteja associado a um sistema de informação, e esse sistema de informação vai gerar dados que vão ser gerenciados e eles vão estar disponíveis para os motoristas de caminhão. Né? Essa é a ideia de um dos projetos que está sendo trabalhado nesse semestre. Então, a gente percebe que esse processo de internacionalização ele está bem consolidado. Nós estamos tendo também intercâmbio de alunos, né? Nós tivemos aluno que acabou de se formar e que hoje já está lá na Dinamarca atuando como professor, gerenciando os projetos dele, né? Então, esse processo a gente construiu, e como é que a gente tem feito para manter isso? Por ano, vão ser realizados 2 eventos, um evento aqui no Brasil, um evento provavelmente na Dinamarca ou em países parceiros, né? E a ideia é que no evento nós possamos trazer esses grandes temas, essas grandes temáticas, né, relacionadas aí com as ODSs. E a partir do momento que as temáticas são consolidadas no evento, que algumas equipes trabalham com alguns planos de projeto, aí a gente traz essas temáticas para serem trabalhadas nas disciplinas e que nós possamos desmembrar o que a gente chama de mega tema, que são essas grandes temáticas, em N outros tipos de projeto, né, para serem trabalhados em parceria dentro de disciplinas do mesmo curso e fora do curso também, com outras engenharias e outras áreas do conhecimento. Então, só trazendo um pouquinho do resultado, né, a gente tem que um dos nossos resultados seria a implementação da metodologia ativa no curso em 2011, né, o início do PBL, com 6 disciplinas de PSPs que são obrigatórias, porque o PSP3 e PSP8 são optativas. Nós temos aí mais ou menos uma média de 240 alunos por semestre desenvolvendo projetos, por aproximadamente 60 projetos por semestre, né, quando a gente conta todas as disciplinas. E isso em termos de volume, né, em termos de quantidade, nos dá aí 3.600 alunos envolvidos na realização desses projetos, 900 projetos já desenvolvidos de 2011 até 2021, com 900 stakeholders trazendo seus casos, seus problemas reais para serem resolvidos, e 300 professores orientadores também atendendo a esses alunos. E aqui eu trouxe um pouco dos parceiros, né? Então, a gente pode ver que passa aqui em órgãos públicos, né? Empresas públicas, empresas privadas, até empresas de tecnologia, né? A gente tem aí uma diversidade muito grande de parceiros, e a nossa ideia com a plataforma, assim que a plataforma Puma tiver pronta, é de fato fazer com que haja uma captação automática desses parceiros, né, para que cada vez mais nós possamos aumentar o rol aí de opções para os alunos. Alguns artigos publicados, né, então, por exemplo, Puma, eu comentei que ele é de 2017, mas a partir do momento que a plataforma foi concebida, a gente já tem tentado divulgar os resultados, né, por meio da difusão do conhecimento, e a gente tem publicado aí com relação ao Puma, praticamente temos uma ou algumas publicações por ano,
E também temos muitas publicações em educação e engenharia, pautada na temática de metodologia de aprendizagem ativa, especificamente no formato que é adotado pela Universidade de Brasília, que é o PJBL. Aqui alguns eventos que são realizados, né? Eu trouxe aqui alguns eventos do curso, congressos, com a participação de professores e alunos, o evento do PAE, que foi o marco, né, do início da nossa parceria com os professores da Dinamarca, em 2017. E aqui, vale ressaltar, gostaria muito de fazer uma ressalva, né, sobre uma parceria que foi realizada com o Puma, com a engenharia de software, curso de engenharia de software. Nós fizemos uma parceria que a gente está colhendo bons frutos com o professor Hilmer, que é um excelente professor da Universidade do Gama, e ele ministra 2 disciplinas, uma disciplina que os alunos aprendem a desenvolver software, e a outra disciplina, os alunos, eles garantem a qualidade do software que está sendo desenvolvido. Então, é bem similar a algo que nós fazemos aqui na engenharia de produção, né? Só que aqui não tem o desenvolvimento em si, né? Os nossos alunos, na disciplina de sistema de informação, eles chegam a fazer um protótipo, desenhar uma interface, mas eles não chegam a desenvolver de fato, assim como é no Gama. Mas nós conseguimos, com o professor Hilmer, uma parceria para o desenvolvimento do Puma, né? Então, nós estamos aí num segundo ciclo de desenvolvimento. Nós tivemos desenvolvimento no semestre passado e o desenvolvimento nesse semestre, onde esse semestre os alunos eles estão melhorando algumas funcionalidades que foram desenvolvidas no semestre passado e também vão desenvolver novas funcionalidades. Então, a parceria tem dado muito certo, né? E a gente acredita que com essa parceria nós vamos, de fato, conseguir construir a plataforma para que essa plataforma ela possa fomentar, né, mais a captação desses agentes externos, que seria o input, né, a base para a gente trabalhar com metodologia ativa via desenvolvimento de projetos na universidade. E aqui alguns eventos internacionais, né, que nós participamos também. Então, aqui o evento PAE na Tunísia, o professor Kahaled, né, que veio dar um treinamento aqui na Faculdade de Tecnologia em janeiro de 2019. Esse foi um evento do EPIC na Alemanha. Então, como eu falei, sempre a partir desse ano, né, nós adotamos isso, que um evento vai ser no Brasil, um evento vai ser fora, e esse evento foi o evento que de fato consagrou, né, essa parceria mesmo, assim, o acordo de cooperação, né? E é isso, aqui eu trouxe as referências, o site, né, para quem quiser consultar depois mais informações sobre o SDG Challenge, que é esse evento que acaba realmente fomentando e trazendo esses temas para serem trabalhados ao longo das disciplinas. E me coloco à disposição aí para dúvidas, perguntas, questionamentos. Professora, muito obrigada. Eu fico aqui com os olhos brilhando, né? Porque estou junto aí de todo esse projeto que você mostrou e realmente é muito interessante ver a evolução dos alunos, né? Um dos projetos que a gente viu também é o quanto isso ajuda o aluno no mercado de trabalho, né? Porque ele já chega muito preparado, porque ele já dentro, né, da universidade ele consegue executar os projetos, já ter a experiência, conseguir trabalhar as habilidades técnicas, habilidades comportamentais, né? Então, acho que isso é muito importante. A universidade hoje ela tem esse papel, né, de preparar os alunos para o mercado de trabalho. Eu acho que esse trabalho ele é assim excelente para esse tipo de abordagem, né? Eles já saem preparados e muitos deles falam que se não fosse pela abordagem do curso, né, eles não conseguiriam chegar tão preparados, né, no mercado de trabalho. Então, realmente é notório todo esse trabalho. Obrigada aí por tudo. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode abrir o áudio e perguntar. Ou também, se preferirem, também podem colocar aqui no chat.
Além disso, a gente colocou também aí a pesquisa de satisfação, é bem rapidinho para vocês preencherem, se puderem preencher. Gostaria de saber se alguém tem pergunta aí. Professora Wanda aqui. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Ai, que ótimo. Eu coloquei aqui no chat, porque eu, assim, gostei muito quando você trouxe o projeto relacionado à questão dos containers, porque por algum tempo eu estava na administração do plano piloto, e, assim, e um dos grandes desafios, né, em trabalho conjunto com a CLU, era ligado à questão da localização, né, desses containers e, assim, por ser uma área tombada, por ter os containers não ser tudo registrado, porque as pessoas pegam, mudam o container de lugar de acordo com o interesse dela, né, e para o caminhão passar é mais complicado, porque eles têm as rotas, eles sabem onde estão naquele momento, e assim, as pessoas ficam mudando de acordo que a lixeira enche, aí está incomodando, não, vamos pôr em outro lugar, aqui não pode, vamos para outro. Então, não sei se tá. Eu sei que o escopo exatamente não era esse era um dos vários projetos, mas se você puder dar mais uma palhinha para a gente do desafio de construir isso, principalmente. Eu não sei se vocês pensaram no plano piloto ou vocês pegaram o Distrito Federal como um todo. Mas... Então, nós tivemos um aluno que ele fez, inclusive, um projeto de graduação sobre isso, né? Então, assim, esse tema ele já está sendo estudado, já tem alguns semestres, e alguns alunos, nós tivemos aqui uma parceria com um professor da elétrica, onde os alunos conseguiram montar os sensores e entraram em contato com uma empresa que é uma empresa que ela disponibiliza os containers, né? E aí eles fizeram alguns testes. A gente verificou que realmente, assim, é bem interessante, né? Deu bom resultado. E agora o nosso desafio é, os alunos da Dinamarca, eles estão desenvolvendo os sensores lá. E aí, aqui no Brasil, a gente tem tentado juntar alunos de outras engenharias para que possam trabalhar todo essa, digamos assim, a logística da informação, né? Então, uma vez que, por exemplo, os containers estiver com um sensor e esses sensores dispuserem as informações, e aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, o que a gente tem pensado agora nos projetos, um dos projetos que eu estou orientando é exatamente definir, né, como que seria o fluxo de informações, quais os tipos de informações que os sensores gerariam, e a partir disso, como, por exemplo, trabalhar para você poder gerar um dashboard, para deixar disponível para os tomadores de decisão. Né? Então, basicamente, é o que a gente tem tentado buscar fazer isso agora esse semestre. E complementando agora, casando justamente com a temática, assim, como que você notou a evolução desses alunos, por exemplo, nesse projeto? Engajamento, né? Quando você utiliza a questão de projetos, quais são os principais, os principais aspectos de evolução, assim, que você observa assim, de bate-pronto, ó, estão trabalhando com o projeto. O que a gente... Pós-projeto, você vê que ele já melhora. O que a gente percebe é o seguinte, como eles passam por muitas disciplinas de projeto, e aí eu estou citando especificamente os nossos alunos, né, que é o modelo do curso adotado aqui, como eu comentei, são 8, 2 são optativas, ou seja, 6 são obrigatórias, eles têm que fazer as 6 disciplinas de projeto. A gente percebe uma evolução muito grande. Então, eu estou dando, por exemplo, disciplina para a PSP2 esse semestre, que eu peguei uma disciplina de 5º período, e eu dou PSP5, que é uma disciplina de 8º período. Então, a gente consegue ver, assim, a diferença muito grande, né, de evolução dessas competências, que é um pouco do que a professora Ana comentou aí. Né? Então, eles começam realmente a ter mais perfil de liderança, eles começam inclusive, se preocupar com essa questão de profissionalismo. Então, por exemplo, os projetos eles estão muito
alguns projetos, né, eles estão relacionados com especificamente uma cooperativa, que a gente fez uma visita junto com os professores e alunos dinamarqueses em janeiro. Depois nós já fomos lá várias vezes. Então a gente percebe assim até a postura do aluno, né, quando chega para conversar com o stakeholder, né, a forma que ele fala, tudo isso é trabalhado e a gente percebe muito essa evolução deles, né? E é essa questão de engajamento também, né? A gente vê assim que quando a gente fala das ODSs, isso eles já brilham os olhos, porque eles gostam dessa temática, eles gostam de contribuir, né? Eles gostam, a gente percebe que realmente, assim, a gente trazer algumas temáticas, né, que possam, por exemplo, melhorar a qualidade de vida do catador, melhorar o processo de reciclagem da coleta seletiva, porque isso vai reverter num aumento de produtividade, consequentemente, o catador vai ganhar melhor, né? Então, tudo isso que realmente ele está muito pautado nessa melhoria de processos, que reverte na melhoria da qualidade de vida, nesse tema específico que a gente tem estudado, eles se mostram muito motivados a trabalhar. Então, para a gente, assim, tem sido uma experiência muito, muito interessante nesse sentido. Muito bom. Professora, tem alguns comentários aqui no chat, além desse que a Wanda comentou agora, né? Tem aqui, parabéns pela iniciativa, já trabalhei com a ABP, com os meus alunos do Fundamental e Superior, e julgo uma metodologia muito boa para desenvolver autonomia discente. O comentário da Ana Beatriz. Exatamente, né? A abordagem baseada em projetos. Realmente, assim, eu acredito, né? Como eu falei no início aí, que eu sou bem entusiasta, né? Da gente sempre estar buscando coisas novas e trazendo para a sala de aula. E assim, eu dei muito certo com a Ana exatamente por isso. Verdade. Porque a gente tenta sempre buscar e estar inovando, né? Esse semestre, a Ana trouxe para a gente uma plataforma bem diferenciada para trabalhar com projetos, porque a gente pensa assim, nós estamos nesse modelo que é o modelo do ensino remoto, e a gente sabe que a gente já não consegue mais, no final, prender tanta atenção do aluno, né? O que nós podemos fazer para diversificar isso aí? Então, a Ana trouxe eu também não conhecia, ela trouxe uma ferramenta que é o Getter, e a gente monta ali, é como se fosse um joguinho de videogame, é muito legal. Então, a gente entra, tem as salas, onde você cria o perfil, e aí cada aluno, ele senta ali numa cadeirinha na sala, e ele vai se locomovendo pelo teclado, pelas setinhas do teclado aqui. Né? Então, uma coisa que no primeiro dia que a gente levou, os alunos ficaram, ficou todo mundo muito perdido, assim, que legal, professora, muito legal, assim, eles adoraram, né? Porque a gente tinha uma dificuldade grande, porque, por exemplo, trabalhávamos com 5 equipes, e aí a gente utilizava o Microsoft Teams, e criávamos canais dentro de cada equipe. Então, a gente tinha que entrava numa equipe, aí iniciava a reunião, saía da reunião, tinha que entrar no outro canal, iniciar a reunião com outra equipe, ou seja, era um negócio que dava muito trabalho, né? E agora não, essa nova ferramenta, ela contempla todo mundo no mesmo ambiente. Então, se você quiser falar assim, vem todo mundo para cá, vai todo mundo ali para um auditório, e você pode falar com todos eles ao mesmo tempo. E aí, se você quiser fazer os atendimentos nas salas, individuais nas mesas, aí você vai, o formato da gente a gente faz um atendimento e fala a ordem de atendimento da noite, né? E a gente vai passando em cada mesa. Então, assim, é muito legal. Eu acredito que a gente precisa, de fato, repensar, né? Eu acho que, até mesmo assim como a Ana Beatriz colocou, isso para os alunos do fundamental seria essencial, primordial, eu diria, né? Porque a gente sabe que, assim, por exemplo, quando o aluno está no fundamental, depois ele vai para o ensino médio, tanto que ele é cobrado por conteúdo, né?
porque ele precisa passar no vestibular e o vestibular ele só cobra conteúdo, né? Então vira um negócio muito conteudista. Eu falo isso porque eu tenho uma filha que está no primeiro ano do ensino médio e ela reclama muito para mim. Né? Então ela fala, mãe, e o professor chega lá e fica falando. Então, que é aquilo que eu mostrei da pirâmide de aprendizagem, né? Do nível de retenção. A gente percebe o quanto que o nível de retenção é baixo quando a gente tem esse tipo de aula tradicional. Né? Então, a gente, de fato, precisava repensar, inclusive, né, os nossos cursos do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. Essa parceria que nós estamos fazendo lá com o professor da Dinamarca, a Universidade de Aalborg, ela é uma das referências, é uma das grandes referências em adoção de metodologia ativa. E, basicamente, o aprendizado deles é com base em projetos. Então, eles têm pouquíssimas disciplinas que, assim, as disciplinas, eu diria que toda disciplina deles, ela tem um pouquinho de teoria e a maior parte é realmente o desenvolvimento de projetos. Então, eles aprendem lá nesse formato. A universidade é assim, não é que alguns cursos são assim, não. É da universidade. A universidade criou esse sistema e é o sistema que funciona lá. Né? Então, a gente vê que, de fato, assim, isso é um diferencial e os alunos, eles saem realmente com, eu diria, uma experiência, né? Uma experiência e que acaba fazendo com que ele seja diferenciado no mercado de trabalho. Primeiro, porque ele consegue desenvolver as competências transversais. Segundo, porque ele sai com uma visão de gestão de projetos, né, como nenhum outro curso daria essa formação. Então, eu diria que realmente isso faz muita diferença. Né? Então, só corroborando aí com o que a Ana Beatriz colocou, mas quis passar um pouco mais de como que essa parceria lá em Aalborg. Legal. O Alexandre Marinho também colocou ótima apresentação, parabéns, Simone. Obrigada. E temos aqui, pessoal, se puderem aí compartilhar conosco a percepção aí sobre o evento, a Wanda colocou para a gente aí o formulário, e está aberta a mais perguntas, se alguém mais quiser fazer perguntas, mandar aqui no chat, fica à vontade. Peraí que a Vitória está conectando áudio. Oi, Vitória. Se quiser mandar aqui no chat, não sei se que abriu o áudio aqui. Bom, pessoal, aqui, gratas, ó, a Ana Beatriz colocou gratas pelas experiências compartilhadas, a Gleidson colocou aqui, agradeço demais por participar. Então, assim, se ninguém mais tiver perguntas, eu passo aí para a Vandinha, para a Cris, para a gente poder encerrar o evento. Peraí que deu algum problema, gente. A Cris está aí? Acho que caiu a conexão dela, né? Só um minutinho.
Pessoal, a Cris está com um probleminha. Então, assim, se ninguém mais tiver perguntas, a gente vai para o encerramento do evento. Gostaria de agradecer a participação da professora Simone por compartilhar aí conosco essa experiência, né? Que, assim, eu acompanho de perto e sei o quanto isso dá fruto e é bem importante, bem interessante para todo mundo. Agradecer sua participação aqui, professora, no PMI, nesse evento que a gente está trazendo agora, nessa linha nova, a gente está trazendo todo mês, tem uma linha específica para orientação acadêmica, né? Então, no próximo evento, a gente tem aí o professor Ari, também da Universidade de Brasília, que também vai trazer aí experiências bem interessantes de como fazer pesquisa, né? De ferramentas interessantes para fazer pesquisa. Agradeço aí a toda a diretoria, né, a Vandinha, a Cris, o Matheus, a todo mundo que apoiou aí para que esse evento aconteça. Eu consegui voltar com o áudio, mas não consegui voltar com o vídeo. A minha câmera travou geral aqui. Ai, Simone, eu queria agradecer demais. E, assim, eu compactuo com a sua visão. Eu também fui acadêmica durante um tempo. E eu sinto assim que as novas gerações precisam de desafios diferentes do que a turma da minha geração. Eles são inquietos, eles são multitudo, porque eles nasceram com essa quantidade de tecnologia disponível. Então, o acompanhar a passagem só de conteúdo é pouco, não atrai, né? E eles precisam interagir de forma diferenciada. Eu sempre falo isso. E, assim, concordo demais com esse ponto de vista e sei o tanto que o aluno aprende quando você faz práticas e discussões em cima dos tópicos e você permite ele criar caminhos diferentes, né, de conduzir aquele processo proposto, né? Então, e nós brasileiros temos um fator que é fantástico, que somos extremamente criativos, né? Então, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, eles costumam inovar e avançar caminhos assim muito diferenciados, né? Então eu acho muito bacana mesmo a gente conseguir desafiar essa geração a buscar esse conteúdo, né? Outra coisa, eu queria assim, além de agradecer você, a sua disponibilidade, Ana, Wanda, Matheus, né? Queria lembrar todo mundo, nós estamos realizando no próximo dia 3 de maio o Fórum do Conhecimento, onde a gente vai discutir algumas tecnologias disruptivas que estão vindo aí, né? As duas letrinhas, um monte de duas letrinhas para tudo de novo que está vindo acontecendo. E, assim, é muito importante a gente tomar ciência disso tudo, de alguma maneira saber, né, os caminhos que estão sendo propostos e a gente buscar um jeito de fazer parte disso, né? Então, queria deixar aqui o convite para toda a comunidade para estar buscando e acompanhar o PMI-DF na nossa rede, no nosso site e ver tudo de novo que a gente vem trazendo, né? Muito obrigada a todos. Ana, Matheus, Simone, muito obrigada de coração.